que a gente solta, né? Eles que você escolhe lá. Eles escolhem. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse podcast é produzido pela B2B Contábil, a contabilidade é a micro e pequena empresa que vem trazer essas informações, esse conhecimento para auxiliar vocês na tomada de decisão do negócio de vocês, para auxiliar na gestão da sua empresa, sempre trazendo informações, conhecimento e sempre um convidado ou outro para poder enriquecer ainda mais você de informações e segurança para o seu dia a dia. Sempre hoje estamos presente o Bruno Costa, seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado. Hoje também seja muito bem-vindo, César. Obrigado. E hoje a nossa convidada especial é a Jussara. Seja muito bem-vinda, Jussara. Obrigada, Bruno. Obrigada, Bruno Costa, César. É um prazer primeiro fazer parte da equipe B2B e segundo, prazer estar aqui, fazendo parte desse podcast. Seja muito bem-vindo. Jussara, você trabalha com departamento pessoal. Sim. Mas antes da gente abordar esse tema aqui, essas relações de trabalho, conta para nós quem que é a Jussara. O que te motivou a trabalhar com isso? Eu entrei no departamento pessoal, na realidade, por uma necessidade. Eu estava numa empresa e a pessoa responsável pelo setor precisou de sair de férias e eu aceitei o desafio de cobrir ele nessas férias, Então, eu entrei e logo em seguida esse funcionário optou por sair da empresa e acabou que eu assumi o departamento pessoal e eu fiquei em Alpinópolis durante quase uns 10 anos, atuando no setor pessoal. Me mudei para Governador Valadares, fui para uma contabilidade que era contabilidade e advocacia e fiquei atuando no departamento pessoal aí por aproximadamente uns 15 anos. Então, e é um departamento que eu gostei, identifiquei, então continuei nele. Muito bom. E o que te motivou a ficar trabalhar nesse meio, assim? Já que caiu meio que de paraquedas para você, né? Foi meio que de paraquedas, mas eu gostei, eu gosto dessa interação entre pessoas, E acaba que no departamento pessoal, você não faz só o departamento pessoal, você faz meio que um pouquinho do RH, Então, essa parte também é legal, essa patrão, funcionário, esse mundo, admissão, demissão, eu gosto dessa área, então eu me identifiquei e optei por ficar nela. Tanto é que eu fiz técnico, fiz enfermagem e não gostei da área e optei por ficar no departamento pessoal mesmo. Não quis ficar furando os outros, não, Lisa? Não quis área de saúde, não. Preferi ficar na área do DP mesmo. Certo. Então, mas para nós, o que é isso, esse departamento pessoal? O que ele cuida mais, assim, detalhado, assim, para o pessoal? O pessoal fala, liga na contabilidade, pensa assim, eu vou ligar na minha contabilidade, mas existe um departamento pessoal. O que é isso? Eu acho assim que o departamento pessoal, ele cuida da parte dessa questão da empresa que, assim, baseado tudo na CLT. Ou seja, a gente mostra para a empresa aquilo que está dentro da CLT, aquilo que ela deve seguir, que é o melhor caminho para ela seguir, e ela faz essa interação, patrão, funcionário. Então, tudo que a gente precisa para saber se relacionar está dentro da CLT. Da CLT. A CLT é a regra geral. Tudo bem que tem segmentos que têm legislação específica, tipo 13º, às vezes a questão do motorista também tem uma regra específica, mas tudo, a base, a regra geral, com certeza, CLT. Então, a gente tem que estar craque nela. Certo. E como que você, nesse tempo, acontece muita mudança? A legislação trabalhista, ela muda praticamente todo dia. Todo dia tem uma regra nova, tem uma legislação nova, tem desafios novos, Então a gente tem que estar bem atento para a gente não fazer nada de errado, porque realmente muda todo dia. Então, mesmo agora veio essa implantação do E-Social, veio essa questão do SST, veio a informatização do departamento, da área. Então, é um desafio grande, você tem que estar muito atento, porque muda todo dia, sim. O E-Social foi uma mudança muito significativa, dentro Com do certeza. departamento pessoal. Qual que é a sua avaliação? Você acha que foi mais positivo? Com certeza. O departamento pessoal, o E-Social, ele entrou em vigor, acho que em 2015.
né? E assim, o pessoal pensa que mudou alguma coisa. Não, na realidade, o E-Social, ele não mudou nada, ele apenas foi uma regra para poder cumprir a legislação trabalhista, porque não teve mudança, ele só adaptou e informatizou, porque a regra não mudou nada, ele só veio mais para cumprir mesmo, para até melhorar a questão da fiscalização, né? Então, a fiscalização de Ministério do Trabalho, Receita Federal, hoje, do E-Social, se a Receita Federal entra lá no E-Social da empresa, tem todos os dados que ela precisa. Ela tem a vida da empresa ali, da vida da empresa e a vida do funcionário, tudo ali dentro. Então, foi só uma forma de simplificar a fiscalização. Na realidade, não mudou nada com a entrada do E-Social. Em termos de lei, não. De lei, não. Só a questão de fiscalização. O pessoal tem muita dificuldade ainda em fazer cumprir essas regras, atender essas normas. Com certeza, porque antes o pessoal queria, né, dar um jeitinho. Faz a admissão do meu funcionário, começou a trabalhar lá, já tem um mês, mas eu esqueci de mandar a documentação para você. Tem como você fazer com data retroativa? Tem, né? Aliás, desde antes nunca poder fazer, não, porque você faz a admissão do funcionário antes dele entrar. O funcionário tem que começar a trabalhar na sua empresa, depois ele está com a carteira assinada, né? Aí com o E-Social acabou esse jeitinho. Por quê? Você pode fazer isso? Tem como? Tem, o sistema não é travado, mas a empresa corre um sério risco de ser autuada, porque você vai enviar a documentação fora do prazo, né? Então, jeito tem, mas a empresa corre o risco de ser autuada. Então, essa dificuldade o empresário tem. Eu esqueci de mandar, meu funcionário está de férias, eu esqueci de fazer, tem como fazer retroativo? Tem, mas a empresa corre o risco de ser autuada. Mas tinha muito isso, César? Tinha, César. César também está na área, né, César? Você sabe. É muito complicado, né? Complicado, né? Complicado, então... né? E como é que foi esse movimento de sair do papel e vir para o digital? Como é que é essa adaptação, tanto das empresas como da contabilidade? Como é que funciona? Dá para a contabilidade, a questão só de se tem um programa da hora, se tem um programa mais avançado, até que é mais tranquilo, né? Você tem que estar atualizado e tudo. Mas das empresas, sim. Por quê? Porque é a questão do jeitinho brasileiro. O brasileiro sempre deixa para a última hora. Então, essa adaptação, essa questão de falar, olha, eu tenho que fazer tudo com antecedência, então teve uma resistência. Né, teve uma resistência grande por parte das empresas, né, por parte das contabilidades até que não, mas mais por parte das empresas, por parte de funcionário, teve algumas contabilidades que estava presa, como você disse, no papel, que às vezes não queria investir, né, num software mais atualizado, então teve essa dificuldade. E essa mudança, ela aconteceu assim bem gradativa, ela não foi do dia para o outro. Tanto é que o E-Social começou em 2015, né, os primeiros eventos foram enviados em 2015, e tem empresa até hoje que às vezes tem dificuldade de entender o porquê que a gente não pode fazer retroativo, porquê que, né? Então, assim, tem essa dificuldade. Então, essa mudança, com certeza, ela ainda está acontecendo. E ainda tem muito papel? Gera muito papel ainda, né? Gera tem muito muita papel. Coisa para assinar, tem livro para assinar, tem ficha para assinar, tem um monte de coisa para assinar ainda. Essa questão do livro não tem mais, porque o livro, a partir do momento que entrou a carteira digital também, o livro de registro ele já foi abolido, né? Você tem que ter a ficha de registro, né? Então, mas essa questão de assinatura, de contrato, de experiência, documentos, isso permanece. Né? O que mudou? Hoje não tem mais a carteira de trabalho física, ela é tudo digital. Então, você não precisa mais fazer o registro de funcionário na carteira, você faz digital e não precisa. Né? Então, essa questão do papel, a tendência já tem diminuído, mas a tendência ainda é diminuir mais ainda, com certeza. Carteira de trabalho agora é igual um currículo, igual um currículo Lattes. Você vai imprimir a carteira de trabalho, dá 16 páginas, 20 páginas, né? Um monte de registro ali. Aconteceu isso comigo no Senac. Eu fui imprimir a carteira digital, né? Tive que imprimir lá, não sei porquê. Falei, gente, tá parecendo meu currículo lá. A carteira de trabalho faz tudo físico, lá, tudo registrado. Tudo, e ela vem desde o primeiro registro. Então, você abre, você pode abrir, você tem a facilidade de abrir ela no seu celular, onde você está, né? Não corre risco se você perder a carteira. Então, você entrou com o seu aplicativo, você entra lá, tem tudo, você sabe tudo o que a empresa fez. Olha, fez as minhas férias, eu tive um aumento de salário. Então, quando você abre a sua carteira digital no seu próprio celular, tem toda a sua vida ali.
tem tudo ali, tudo certinho. Tudo ali. ali certinho, né? Tudo certinho ali. Isso é muito bacana. Agilizou muito o trabalho da contabilidade, então. Agilizou, com certeza. É mais trabalhoso até essa questão da adaptação, né? São detalhes, mas por um lado, quando começa a funcionar, flui, é bem mais tranquilo. Essa é a parte boa. Qual que é o prazo hoje que você tem, por exemplo? A pessoa está abrindo uma empresa e ela diz para você, olha, eu preciso de registrar o meu funcionário. Quanto tempo a empresa precisa ou a contabilidade precisa para entregar o funcionário registrado? O funcionário, a legislação diz que você tem que enviar para a Receita Federal, para o E-Social, os documentos do funcionário, a admissão dele, um dia antes da data do dia que ele vai realmente começar a trabalhar. Então, se você quer que o seu funcionário comece a trabalhar amanhã, você tem que enviar para a contabilidade no mínimo hoje, né? Porque hoje ela tem que enviar para o E-Social com o exame admissional e a documentação dele. Então, você envia para o E-Social hoje para o seu funcionário começar a trabalhar amanhã. Então, para ele começar a trabalhar, os documentos dele, a admissão dele já tem que constar dentro do portal do E-Social. Então, para registrar um funcionário hoje, com o exame admissional, por exemplo, a gente poderia contar 5 dias? Em 5 dias, por exemplo, o funcionário já está registrado? Com menos. 2 dias o funcionário já está registrado. 2 dias. Você envia hoje num dia. O admissional lá, o exame admissional, por exemplo. Sim. Com 2 dias eu tenho um funcionário registrado. Exatamente. De um dia para o outro, o funcionário já vai entrar na carteira digital e já vai constar o registro dele lá. Se a contabilidade enviou hoje para o portal, amanhã o funcionário vai entrar no portal e já vai estar lá a admissão da empresa dele. Com salário dele, função, tudo certinho, já vai constar dentro do aplicativo dele. E a lógica é essa, eu envio primeiro o funcionário para fazer o exame admissional, ele volta com ok e eu entrego para a contabilidade toda essa documentação. Exatamente. É assim a lógica é essa? Exatamente. Por quê? Porque para a empresa admitir o funcionário, ele tem que constar, né, ele tem que garantir, por isso que tem a medicina do trabalho, constar que ele está apto para exercer aquela função. Então, detectou que ele está apto para exercer aquela profissão, beleza, você vai pegar os documentos dele, enviar para a contabilidade envia para o portal do E-Social, no outro dia já pode começar a exercer a função dele. E nesse processo, Jussara, uma dúvida muito comum, existe alguma diferença em termos de legislação e obrigações, se o funcionário está registrado, se tem carteira assinada e não tem ou não? Se a gente for olhar em termos de direitos e deveres, não. Né? Só que o funcionário não está registrado, você já está em desconformidade com a CLT, você já está em desconformidade com a legislação. Então, o que é? Então, não tenha funcionário sem registro. Mas direito do funcionário, meu funcionário trabalhou lá 6 meses, aí não precisa pagar férias para ele, 13º. Não, precisa sim. O direito dele continua o mesmo. Se ele ficar sem registro, ele tem direito a férias, tem direito a 13º, tem direito aos mesmos direitos, né? Não muda com relação a ele estar registrado ou não, os direitos dele não mudam. Então ele tem que continuar seguindo a mesma regra. Com certeza, ele tem que seguir a mesma regra, porém, sabendo que não é aconselhável e não é legal você manter na sua empresa funcionário sem registro. E o que acontece se um funcionário estiver sem registro na empresa? O que está correndo riscos aí? Tanto o funcionário está correndo risco como a empresa, porque vamos pensar, você está com um funcionário seu lá sem registro, né? Aí vamos pensar que ele está na rua, acidenta. Se ele acidentar, aí ele vai ter que ir para o INSS, porque os 15 primeiros dias por conta da empresa, o que passa disso por conta do INSS. Se ele vai para o INSS e ele não está registrado, o INSS não vai conceder o benefício para ele. Então o funcionário vai ser prejudicado, porque o INSS ele não vai ter a qualidade segurada, o INSS não vai conceder o benefício para ele, e a empresa também. Por quê? Porque se o INSS não vai conceder o benefício para ele, quem que vai arcar com os dias posteriores ao afastamento da empresa? Né? Então a empresa vai ser penalizada. E outra coisa, a empresa ainda corre o risco de ser autuada, porque ela estava lá com o funcionário sem registro. E atuação por quem? Ministério do Trabalho, com certeza. E hoje eles precisam vir presencialmente para poder fiscalizar e monitorar isso? Não, Como que é o que funciona essa você parte? viu a questão do E-Social, né? Que com o E-Social hoje tem tudo lá. Hoje nem... Agora entrou o DET, né? O DET já começou o ano passado. Esse ano que já entrou o DET, que é uma forma de fiscalizar online. Então, com o E-Social, o Ministério do Trabalho não precisa ir na sua empresa. Ele tem todos os dados ali para poder fiscalizar e verificar se você está cumprindo a regra ou não. Você manda uma admissão com data retroativa, né?
Você pode mandar? Pode, mas quando o Ministério do Trabalho entrar lá e verificar, ele viu, olha, o João da Silva começou a trabalhar dia 10, mas começou a trabalhar dia 1º, mas a admissão dele só foi enviada para o social dia 10, ou seja, ele trabalhou 10 dias meio que sem registro. Entendeu? Então, hoje a facilidade com essa informatização, a facilidade de fiscalização é muito maior. Muito maior. Um risco muito grande. E mesmo com todos esses riscos citados, mesmo com toda a informação que a contabilidade leva para as empresas, ainda existe muito o caso de contratação sem registro. Como que está esse panorama? O que você tem visto? Assim, tem, mas eu acredito, e sim, pelo que a gente está vendo, tem diminuído sim, porque o pessoal tem entendido, foi igual o César perguntou, o pessoal vai adequando, então o pessoal já tem entendido isso, que não é legal e que os riscos que a empresa corre, às vezes, igual eu falei, essa questão do acidente, várias outras coisas, então assim, a empresa já tem visto a necessidade de não ficar com o funcionário sem registro. Então, o pessoal tem diminuído sim. O pessoal já tem entendido essa necessidade, essa obrigação, esse dever de manter em dia a empresa. Senão, a empresa também não vai crescer. Né? Porque, às vezes, ela deixa de pagar uma coisa, é autuado, e ela vai, né, ter N penalidade. Então, ela já viu, já entendeu que não compensa. Que compensa realmente andar de acordo com a legislação manda. Facilita, né? Se a regra já está pronta, é só cumprir, né? É só cumprir, exatamente. É só cumprir a regra. Né? E a CLT não mudou. Né, mudou a forma de informar para a Receita, né, mas aí, em regra, a legislação não mudou. Só a forma de cumprir mesmo. Então, as empresas têm entendido isso. Certo. E outro aspecto que é muito comum, vamos dizer assim, é a questão que o pessoal sejam nas rescisões ali, Jussara. O que a legislação fala sobre esse momento do desligamento do funcionário, se vai mandar embora, não vai, seguro-desemprego, o que fala sobre ali? Essa questão, às vezes o pessoal quer, né, fazer o acordo com o funcionário. Então, hoje tem um acordo permitido por lei. Tem um acordo que você pode fazer um acordo entre patrão e funcionário. O funcionário só não vai sacar o seguro-desemprego, mas ele vai movimentar 80% do fundo de garantia que ele está lá, e o aviso pode ser pela metade. Então, tem essa facilidade também de fazer esse acordo entre patrão e funcionário. Então, essa questão da rescisão também já melhorou por conta disso, que como já é regulamentado, já é legalizado essa questão do acordo, fica mais fácil até de negociar. Então, não pode fazer acordo. Falar que o funcionário vai mandar o funcionário embora para receber... Não, a contabilidade não orienta esse tipo de coisa. A contabilidade orienta fazer o acordo permitido pela lei, com certeza. Entendi. Vai ser importante, né? Que às vezes a pessoa... Os empreendedores assumem um risco assim. Deixando claro que esse tipo de coisa é fraude, né? Então, sim, fazer esse acordo aí, igual que todo mundo faz, é fraude. Então, a empresa pode ser autuada também. Empresa e funcionário, né? Devolver tudo. Com certeza. Né? E não, também é um risco, que não é aconselhável a empresa correr. E outro ponto que o pessoal comenta bastante, que o pessoal fica sempre preocupado, né? Que a CLT, ela privilegia o funcionário, alguma coisa nesse sentido, que há esse entendimento ou não? Questão assim, é complicado. Porque é polêmico, né? É polêmico, porque o que acontece? Você vai conversar com o funcionário, ele acha, não, a CLT beneficia o empregador. Aí você vai conversar com o empregador, ele, não, a CLT beneficia o funcionário. Eu acho que ambos têm direitos e deveres. Ambos têm os pontos positivos e os pontos negativos, entendeu? Então, assim, eu não acho que ela beneficia X ou Y. Eu acho que ela meio que equipara, sim, com certeza. Equipara? Eu acho que equipara. Eu entendo que sim. Acho que essa parte da RH, acho que é a questão do relacionamento, né? Essa questão porque, igual eu falei, o departamento pessoal, ele não é só a questão de fazer admissão, demissão, férias, terceiro, não, ele entra muito, ele pega a questão do RH, essa questão de relacionamento, né? Você pega muito ali dentro do departamento, você vai fazer algum acerto, você tem que fazer um jogo de cintura entre o patrão, o funcionário, amenizar os ânimos ali, né? Então acaba que você entra a questão de relacionamento também, com certeza. Tem muito disso, sabe? Como que é essas histórias? Conta pra nós um pouco. Tem. Às vezes o funcionário acha que está sendo lesado, o patrão acha que está sendo lesado. Então você tem que ter, né? Na hora de fazer o acerto ali, tem que ter um jogo de cintura legal e mostrar para um o que é o ponto positivo, mostrar para o outro o que é e tentar fazer, né? Fazer com um acordo ali entre ambas as partes ali.
Afinal de contas, quem que tem que fazer? De quem é esse papel? É da empresa ou é da contabilidade? Por exemplo, a empresa toma por decisão dispensar o Bruno. Uhum. Né? Então, o chefe do Bruno, o líder do Bruno, o coordenador do Bruno, manda para a contabilidade a documentação, é assim que funciona? A lógica é essa? Manda para a contabilidade a documentação do Bruno e avisa a contabilidade, o Bruno está sendo demitido, ou por justa causa, ou sem justa causa. Tá? Sim. Aí a contabilidade faz a documentação. Exatamente, a decisão parte da empresa, né? Se ela quer. Da empresa. E aí a contabilidade devolve para a empresa que tem o papel de chamar o Bruno e assinar a documentação e avisar para ele e explicar para ele tudo ali aquela questão, ou esse papel é da contabilidade de chamar o funcionário, explicar essa documentação para o funcionário? De quem que é esse papel? Essa questão da demissão, o que acontece? Eu entendo que é mais uma relação patrão-funcionário mesmo. Mas tem determinadas situações que às vezes o funcionário às vezes não saiu tão legal, o patrão também não, aí o funcionário fala assim, tem esse caso na contabilidade, do funcionário ligar pra gente e fala assim, olha, eu quero que o meu acerto seja aí. Então a gente fala, não, tudo bem, pode vir aqui. E vice-versa, às vezes o patrão fala, eu dispensei, mas eu não quero mais ter contato, você faz o acerto aí? Beleza, vem cá, a gente acerta, né, faz essa ponte aí, né, mas assim, eu entendo que a responsabilidade é da empresa. O papel é da empresa. O papel é da empresa. Então a contabilidade entra meio para intermediar e fazer essa ponte. Né? Porque pensa assim, se você contratou o funcionário, né, então o seu papel de chegar para ele e falar, olha, você está demitido por conta disso e disso e disso. Assim, agora, eu não sei explicar o que tem que resolver, o que meu funcionário tem direito, como é que é o procedimento, qual que é o trâmite. Beleza, pode vir para a contabilidade. A contabilidade vai mostrar o caminho para ele, vai explicar o que ele tem que fazer e vai dar o caminho. Olha, assim que você vai fazer para você receber o seu seguro, assim que você vai fazer para você sacar seu fundo de garantia. Então a contabilidade faz essa ponte, com certeza, mas eu entendo que o papel é da empresa. Mas o papel, a responsabilidade, então. Né? Você entende assim também, Bruno? Eu sim. Você entende assim, Reis? Com certeza, né? Porque o combinado, vamos dizer assim, foi empresa e empregador. Né? Exatamente. Não tem como nós, como contabilidade, ter alguma influência, alguma responsabilidade entre da negociação que o funcionário e a empresa combinaram. Né? Que foi os argumentos, as funções e atribuições que envolvem aquele vínculo trabalhista. Foram eles que firmaram. A gente só formalizou esse vínculo, ou seja, registrando a carteira, enviando para a social, transmitindo, gerando as folhas e gerando livros da folha. Agora, o combinado ali não fomos nós. O elo, né? E outra coisa, a gente não está lá dentro da empresa para saber o que realmente aconteceu no dia a dia, né? O que aconteceu. É que a verdade sempre, no mínimo, aí. E nem tudo chega para contabilidade, tá certo? Nem tudo chega para contabilidade. E é por isso que às vezes os acertos vão ser feitos na contabilidade. A gente nem sabe sempre o que está acontecendo. E aí, quando acontece, como a Jussara citou, às vezes uma demissão que não foi muito legal, uma rescisão mais complexa de explicar, e aí acaba sendo feito no escritório, mas eu também entendo que a responsabilidade é da empresa. A gente entra, né, ali para poder auxiliar. Fazer essa ponte, né? Essa ponte, auxiliar e explicar as verbas, né? Isso, explicar as verbas. Mas a parte legal. A parte legal. Entendi. Agora, se houve uma quebra de contrato, se houve um descumprimento de uma parte da outra, a gente não tem como influência. Né? A gente não está lá no dia a dia. Justa causa, Jussara. O pessoal gosta muito, fala muito, mas como que funciona na prática essa justa causa? Essa questão da justa causa é interessante, que né, hoje mesmo a gente teve caso lá, falou assim, meu funcionário está faltando, eu posso dar justa causa nele? Então, assim, é complicado essa questão da justa causa. A justa causa não é tão simples de você provar. Né? Então, tem que ter muita cautela para você aplicar uma justa causa no funcionário, para depois amanhã ele não ir para a justiça e conseguir reverter essa justa causa. Então, a justa causa é muita cautela. Mas existe, tem previsão? Não, tem previsão. O funcionário aí abandone serviço, o funcionário ficou aí, né, não tem uma regra específica, mas geralmente a regra que a gente usa é 30 dias. Com mais de 30 dias, comunica com o funcionário. Você consegue fazer uma justa causa por abandono de emprego, ou por alguma fraude, algum roubo, algum tipo de coisa. Faltas graves, tem previsão sim. Grave. Faltas graves, né? Se for só porque faltou um dia. Faltou um dia, faltou 3 vezes na semana, faltou 3 vezes, eu posso dar justa causa? Não pode.
Jussara, nessa relação empregador-empregado, quando há justa causa, se caso for para uma demanda judicial, câmera, filmagem, tem alguma validade para usar como prova? Como que você vê essa situação? Que hoje tudo, seja câmera de segurança num lugar, seja por celular. Exatamente, mas usa como prova sim. Hoje a gente já teve casos, né, da justa causa ser baseado numa filmagem que tinha na empresa e o próprio juiz acatou a filmagem como prova da justa causa. Em alguns tempos, algumas situações dessas não eram muito aceitas, né? Hoje já tem mudado. Já tem mudado, com certeza. Com certeza. Muito bom. O que você enxerga, assim, de alguém que for para trabalhar no departamento pessoal? O que seriam os desafios que ela tem que enfrentar ali? Nossa, muitos. Tem muitos. Tem essa questão, igual eu falei, dessa prazos, que a gente tem que ficar muito atento de prazo, porque hoje tem tudo, o departamento pessoal é cheio de prazo, tem prazo para enviar um tanto de coisa, e um prazo que você deixa de enviar, a empresa é autuada. Aí é o que você falou, aí a responsabilidade de quem? Da contabilidade, porque a responsabilidade foi da contabilidade enviar. A contabilidade não enviou, a empresa é autuada, então com certeza multa da contabilidade. Né? Então tem essa questão do prazo, tem a questão da constante mudança da legislação trabalhista, assim, a gente tem que ficar muito atento. E assim, e muito jogo de cintura, né? Muito jogo de cintura. Então tem vários desafios a questão do departamento pessoal. Né? Tem que estar disposto a gastar tempo, a ler, a estudar. Né? E de verdade, eu acho que como tem esses bons anos, você tem que ter um pouquinho assim de... Como é que eu explico? Um pouquinho não, muito jogo de cintura. Explica pra nós esse jogo de cintura, como que a gente desenvolve ele então? Isso é importante. Jogo de, acho que, não é. Sabe o que eu acho? Essa questão mais de jogo de cintura. Jogo de cintura, eu vou te explicar o que é jogo de cintura. 25 anos trabalhando. Não, e a minha questão, às vezes, também assim, de você não tomar partido, né? Porque às vezes você vê, o funcionário faz uma coisa e fala, não acredito, aí você fica, não pode não. Aí você vai tentar defender o patrão, não. Você tentar enxergar os dois lados, né, e tentar acalmar a situação ali, né, e não tomar as dores nem do funcionário e nem do patrão, né? Então tentar mostrar, o que é o papel ali? É mostrar o que a legislação fala, o que a CLT fala, o que é o certo e o que é o errado, e os dois decidem, né? Mas então é mostrar para ele, né, o que a legislação fala. Então vamos lá, me dá um caso prático então. Então, se você está falando de jogo de cintura, de relacionamento, o funcionário chega lá bravo, irritado, ou o patrão chega lá, o empregador, né, chega lá bravo, irritado, não, quero registrar, e por conta disso, como que você consegue falar o não para ele, como trabalhar isso, para trazer essa conscientização para ele? Eu acho assim que nós, ser humano, a gente não, quando você fala não de cara para a pessoa, você já cria meio que uma resistência. Então, assim, às vezes, você não falar não para a pessoa. Você quer registrar? Olha, eu quero registrar. Você pode? Posso sim, tem como registrar sim, eu consigo registrar. Mas se eu registrar o seu fulano com data retroativa, olha o que vai acontecer. Você pode ser autuado por isso e por isso. Se ele quiser um benefício, ele não vai conceder, porque você registrou ele com data posterior. Né? Você quer correr esse risco? Não, se você quiser correr o risco, eu até consigo, mas eu não acho aconselhável, porque a legislação fala assim, assim, assim. Então, quando você não fala o não de cara para a pessoa, eu acho que a tendência dela em aceitar aquilo que você vai falar, eu acho que é maior. Não é? Então, se você já põe a negação assim, a pessoa, epa, né? E o ser humano não gosta de ser confrontado. Essa é a realidade nossa. É um não quase filosófico. Como um treinamento que a gente fez esses dias, né? Quando você vai matar o jacaré. Aí antes de você matar o jacaré, você vai tirar foto com o jacaré, aí depois. Foi o treinamento que o Júnior fez com a gente. Então é essa questão de. Esse dilema do funcionário, às vezes ele é demitido e ele consegue emprego numa outra empresa e ele tem aquele período ainda, né, dependendo de receber um seguro-desemprego, não é? E aí ele chega para outra empresa e conversa com a outra empresa lá. Olha, você não me registra não, porque eu estou recebendo meu seguro-desemprego, eu quero receber o meu seguro-desemprego primeiro e eu posso começar a trabalhar, e há um acordo ali, né, entre um acordo de gaveta ali, né, com o empregador e tal.
Como é que é visto isso pela contabilidade, né? Você já disse agora há pouco que é errado, né? Com certeza. O funcionário, ele vai entrar para trabalhar na empresa, ele tem que estar registrado, não é isso? Mas e nesses casos, assim, isso acontece muito, né? Isso é uma prática natural nas empresas hoje. Uma prática de natural fazer errada, isso. mas é. Errada. Exatamente. Errada. A contabilidade sempre orienta a não fazer esse tipo de coisa. É. Então você chegou lá e falou, olha, meu funcionário está recebendo seguro-desemprego, ele quer continuar, aí a gente sempre explica, olha, o seguro-desemprego é para quê? Para quem está desempregado. Então se ele vai começar a trabalhar, então registra ele, já não vai mais fazer jus ao seguro-desemprego, isso é fraude. Então a gente sempre explica isso para o empresário. Né? E fala, olha, então não é aconselhável. Ah, não, mas eu quero correr o risco. Não, beleza, mas lembra que tem risco do patrão, né, dele estar com o funcionário lá sem registro, e tem o risco do próprio funcionário, que se o Ministério do Trabalho pegar, ele pode ser, o Ministério do Trabalho pode até solicitar que ele devolva o seguro-desemprego. Então, isso que eu ia comentar, porque a gente vê muito, por exemplo, talvez seja falta de conhecimento do empresário, porque o empresário às vezes fala assim, não, o problema é do funcionário. Não. Eu estou fazendo o que ele está me pedindo. Não é. Na verdade, a empresa vai ser prejudicada Primeiro e a o funcionário, se o Ministério Público pegar, então ele corre o risco de devolver esse recurso. Ele corre o risco do próprio INSS solicitar que ele devolva o seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego é para quem está desempregado. Aí, tipo assim, a empresa, no meu entendimento, a empresa, ela é penalizada primeiro, porque se eu chego lá para trabalhar para você e falo, olha, eu quero receber meu seguro-desemprego. Aí concordo. Você concorda? Então eu vou ser penalizado também, primeiro. porque você vai aceitar um funcionário ficar dentro da sua empresa sem registro? Não é legal. Entendi. Né? Então, por isso que é penalizada ambas as partes. Entendi. Então a empresa ela é penalizada primeiro, na verdade. Com certeza, ela concordou. É penalizada porque houve a concordância dela. E mesmo porque a legislação fala que parte da empresa, olha, você vai mandar seu funcionário fazer o exame admissional. Então, se ele mandou fazer o exame admissional, trouxe a documentação. Ah, não, eu não quero fazer porque eu estou recebendo seguro-desemprego. Ah, então tudo bem, então pode aguardar lá. Né? Quando você terminar de receber o seu seguro-desemprego, você volta. Se a vaga estiver em aberta, a vaga estiver aberta ainda, eu te contrato. Mas a contabilidade sempre orienta a não fazer essa prática. A não fazer. Com certeza. Então é preferível o funcionário perder ali, né? Quer dizer, não é perder, né? Vai deixar de ganhar. Deixar de ganhar aquele seguro-desemprego para ele trabalhar já regulamentado, né? Porque o seguro-desemprego, né? César, ele é passageiro, né? Vai ser 4 meses. Aí você deixa de pegar um serviço, uma vaga que está ali em aberto, né? Por conta de 4 meses. E 4 meses vai passar e você vai correr atrás de outro serviço se você não achar depois. Exato. Né? Então é questão também de mentalidade, né? Exatamente. Quem tem o direito do seguro-desemprego? Quem tem o direito? Ah, tá. Que tipo de funcionário tem direito? Todo funcionário CLT que tenha trabalhado hoje no mínimo 6 meses com carteira, você faz jus ao seguro-desemprego. Se esse funcionário ele é um MEI, mas ele presta serviço, ele está empregado numa outra empresa, mas ele também tem um MEI dele. Ah, tá. Ele trabalha CLT para um e tem um MEI. E tem um MEI. Tá. Ele não tem direito a seguro-desemprego? Não tem seguro-desemprego. Seguro-desemprego é para quem está realmente sem renda nenhuma. Se ele estiver gozando de um outro benefício, se ele for aposentado, tiver algum outro benefício do INSS, ele não faz jus ao seguro-desemprego. Mesmo sendo um MEI, então? Mesmo sendo MEI, não faz. Entendi. Então, muito menos se tiver uma empresa, né? Se tiver a gente teve um caso assim. É? A pessoa pediu demissão, começou a receber seguro-desemprego, abriu o CNPJ, cortou na hora. Precisou de ninguém avisar. Precisou ninguém avisar ninguém. Ninguém. Automaticamente. Registrou o CNPJ dele. Na hora que abriu o CNPJ, no mês seguinte já cortou. Já cortou. Você vê tanto que é interligada. Está tudo interligado. Isso. As informações, né? Instantâneo. Aconteceu comigo no Senac. Eles fizeram toda a documentação, né, depois que eu saí, a demissão. Aí me deram os papéis de seguro-desemprego. Mas eu não tinha o direito de receber porque eu tenho aberta a empresa, né? Microempresa. Mas a empresa, o que a gente faz? Mesmo sabendo, o que é a obrigação da empresa? Entregar os documentos do seguro-desemprego. A gente não sabe, né? A gente não sabe da vida, da vida do funcionário. Sim, então a empresa tem a obrigação, sim, de entregar os documentos. Gera tudo certinho para ele. E mesmo porque tem um prazo, né? Tem um prazo para você solicitar o seguro. Dias.
talvez no meio do caminho você perca o outro emprego, você pede Sim. demissão, algum motivo ou outro, você consegue ir lá Sim, e entendi. receber. É uma questão interessante. Né? Questão interessante essa. Muitos a gente tem visto aumentar muito a quantidade de MEIs em MEI? Passos. De MEI. MEI? Tem. Em Passos, né? Passos cresceu muito, né? MEI tem mais de 14 milhões de MEI. É muito MEI. Pois é. Mas em Passos hoje, por exemplo, você sabe quanto tem hoje? Qual que é? Não sei. Mas podemos pesquisar, mas em Passos eu não sei não. Mas deve ser muito. Não, é muito. No Brasil inteiro já cresceu bastante. Cresceu. E a tendência é isso É aumentar. mais de 67%, parece. É que às vezes o pessoal quer sair da informalidade, né? Exato. Alinhado com o mito do empreendedor. E e falando nisso, como é que uma empresa pode contratar uma pessoa sendo MEI, por exemplo? O trâmite é a mesma coisa? É normal? Passa pelo e-social? Passa pelo... Não, mas aí ele não vai ser faz funcionário, né? Então, aí como é que funciona isso? Aí vai ser como prestador de serviço autônomo. São prestador de serviço. Depende da pergunta. Vamos entender. Por exemplo, você tem um MEI, certo? Você tem um MEI lá que você dá treinamentos. Aí eu te contrato para fazer uma outra questão como funcionário. Um gerente da minha empresa. Aí é CLT. Tá, mas você pode contratar como gerente, por exemplo, eu sendo MEI, eu prestando umas... Eu não contrato o seu MEI, eu contrato o seu CPF. Mas não pode contratar o MEI? Para ser... Estou falando poder. Não, falando poder. Não, você não pode, MEI não. Nós não podemos fazer um acordo, por exemplo, e falar assim... Aí não, eu não vou de te serviço. contratar CLT, eu vou te contratar como prestador de serviço. Não? Não. Depende do vínculo. Acho que o que você está querendo dizer no sentido assim, ó. Você tem que pejotizar. É um acordo. Não. É um acordo. Por exemplo, eu tenho um restaurante. Não. Algumas pessoas fazem isso para fugir da CLT, dos encargos. Mas não pode ser feito dessa maneira, Não. né? É aquela Eu não posso contratar uma pessoa, um prestador de serviço? Eu não posso. Não, nesse sentido é o seguinte, para substituir a CLT, se ele tratar lá todos os dias... Não estou dizendo substituir CLT. Vamos imaginar que eu tenho um restaurante. Né? Você tem uma lanchonete lá, por exemplo, e você vai contratar um garçom. Não é? E aí, ao invés de você contratar por CLT, você contrata ele por MEI. Ou uma academia de atividade física, por exemplo. Muitas academias fazem isso, né? Eu quero contratar um instrutor aqui, um personal trainer, por exemplo. Ele vai trabalhar aqui 4 vezes por semana, das 2 da tarde às 18 horas. Pronto, você acabou de definir a jornada, subordinação, você acabou de definir tudo aquilo que é critério para ser CLT. Jornada, subordinação. Entendi. Então são os critérios, Os critérios que me impossibilitam de contratar ele por MEI, é isso? Isso. Você pode ter um restaurante entendi. e a sua lâmpada pifou, você pode contratar um MEI para ir lá trocar a sua lâmpada, não tem problema. Não tem problema. Mas você não pode ter Mas um por restaurante causa desses e um garçom critérios fixo. Por causa desses critérios de prazo, horário de trabalho. Jornada, subordinação, entendi. pagamento. Isso. O risco é do meu, não seu. Eu estou assumindo um risco. Então, ou seja, isso tudo característica de CLT. Isso é importante para o Aí ele não é empresário saber autônomo. disso, né? Porque nós temos uma quantidade de empresários grandes que não sabem dessa informação. Então, Por isso que eu estou insistindo nisso. Porque não tem lá, quando a gente abre a CLT, não tem um artigo que fala assim é CLT, funcionário, assim não é. Na verdade, o juiz, quem for avaliar, vai avaliar mais ou menos desse critério que eu falei aqui. Tem jornada? Tá. Tem subordinação? Tem alguém que dando tem pessoalidade? Tem que ser você? Não, é só você. Não, opa, então é pessoalidade. Então, tem pagamento fixo, mensal? Tem. Então tudo que são Então esses são critérios que caracterizam uma contratação por CLT, é isso? Com certeza. Entendi. Então, mesmo assim, se a empresa contratá-lo por MEI, a empresa está correndo risco e o MEI está correndo risco também? Ou só a empresa está correndo risco? Mais a empresa. A empresa está correndo Porque risco. ela está contratando de forma errada. Está contratando de forma errada. Aí, ele é funcionário e não prestador de serviço autônomo. O autônomo, eu te expliquei, você vai lá e faz um serviço ele no vai dia. lá a hora que quiser. Isso. Vai lá isso. da maneira que eu me quiser. No dia que ele quiser. Cada mês é um valor diferente de serviço, porque ele vai... Se você não fosse Então, para mandar o seu irmão, o seu parceiro. Então, uma academia de ginástica, por exemplo, pode contratar um personal trainer desde que ele vá lá a hora que ele quiser. Tem que ver reger o contrato, né? Ele pode ir lá, ele vai lá a hora que quiser. Olha,
A hora que você quiser vir aqui trabalhar, aí segunda-feira ele vai às 8 da manhã, na terça-feira ele vai às 10 horas da noite, na quarta ele vai meio-dia. Quer dizer, ele não tem horário. Seria mais ou menos. Ele não tem rotina. Ele vai lá prestar um serviço de 1 hora ou 2 com um determinado cliente dessa academia. Então esse pode ser MEI, por exemplo? A princípio, sim. Teria que avaliar umas outras questões, mas a Quais princípio, questões? se ele presta serviço também nessa modalidade para outros, para não caracterizar sim, que é vamos assim, imaginar entendeu? que sim. Ele vai lá uma vez por semana só. só. Por exemplo, Ele vai lá uma vez por semana porque tem um cliente lá, tem a Jussara, que está lá na academia, por exemplo, que gosta do Bruno, que é personal trainer. Então, o Bruno não pode ir lá fazer personal com você lá na academia, entendeu? Então, essa academia não pode fazer um acordo com ele. Eu posso te contratar aqui na academia para atender a Jussara. Se ele não for fixo, né, Bruno? Você não contrata ele fixo? Não é fixo. Tem que vai muito de fugir dessa característica de... Tendo o horário fixo. Então, os critérios são... Insubordinação. O que caracteriza... Subordinação. O que caracteriza uma subordinação? Tem que cumprir regra, cumprir horário. Dentro da empresa você que determina o horário, a forma de atuação dele. Perfeito. E aí ele tem que obedecer, toda essa demanda que você determinou para ele. Isso tudo caracteriza subordinação. Isso. Ótimo, legal. Tem uma ordem, né? Sim, horário de trabalho. Faça isso, César. Faça aquilo, César. Pega isso, César. Vai para lá, César. Entendi. Aí ele passa a se caracterizar como um funcionário. E aí no final... E aí tem que ser CLT. E não autônomo, exatamente. Isso, porque no final, caso ele insista e contrate como MEI, no final dessa relação, se ele buscar os seus direitos na justiça, corre o risco do juiz determinar que tenha que reconhecer o vínculo desde o início, o vínculo como CLT. Sim. E aí quebra esse contrato que havia entre MEI e empresa. Entendi. Acontece também com cuidadores, enfermeiros, né? Se tem um horário de trabalho, não pode ser contratado como MEI. Já é uma regra que já quebra. CLT, com certeza, CLT. Legal, bacana isso. Acho que isso é uma boa informação para os... Muita. Né, tanto para pessoas, por exemplo, eu no meu caso, né? Eu tenho meu pai lá, eu vou contratar uma cuidadora. Eu não posso contratá-la como MEI, por exemplo. Vai correr o risco. Né? Não posso contratar como MEI. Ainda mais que tem legislação específica, né? Exatamente, né? Mas, Jussara, coisa boa. Boa conversa. A gente encerrando aqui, Jussara, fala um pouco para os empreendedores, dá uma mensagem para eles e também quem quer trabalhar na área, deixa uma mensagem para nós aí. Empreendedor, né? Se você quer destacar no mercado de trabalho e crescer, sua empresa crescer, primeira coisa, filtre quem você vai contratar, né? Então escolha bem seus colaboradores, treine a sua equipe e ande de conformidade com a CLT. Aí assim você vai fluir, com certeza. E para quem for querer trabalhar na área? Estude bastante a CLT. Uma área boa. Estude bastante, é uma área boa de trabalhar, com certeza. Né? Estude, tenha disponibilidade de cumprir prazo, cumprir regras. Né? E é uma área legal de trabalhar, com certeza. Certinho. Então, quero agradecer, Jussara, essa participação, seu conhecimento, de enriquecer aqui para o nosso público. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Obrigada, eu que agradeço, César, Bruno Reis, Bruno Costa. Obrigado, prazer. Muito bom. Isso aí, pessoal. Quero agradecer mais uma vez por você estar nos acompanhando, assistindo nossos vídeos, agradecer por você estar compartilhando aí com seus amigos, com seus parceiros, que essas mensagens cheguem ao maior número possível de pessoas para a gente enriquecer as empresas, realmente ajudar os empreendedores a prosperar o seu negócio, fazer que eles atinjam os seus objetivos. Quero agradecer mais uma vez aqui o Juliano do estúdio do Casebre, que nos auxilia, que direciona e dá a direção aqui do nosso podcast. Um grande abraço e até mais.